Espero que os irmãos estejam bem. Nós estamos no meio de uma série de estudos baseada no livro de Deuteronômio. E hoje nós vamos meditar lá em Deuteronômio 14. Bom, irmãos, quando a gente olha para o cenário evangélico, né, o cenário cristão brasileiro, qual que é o tema que as pessoas mais usam para criticar os evangélicos? O que os irmãos arriscam dizer? Qual que é o tema que tem sido o calcanhar de Aquiles da igreja brasileira? Oi? Dízimo, dinheiro. Dinheiro acaba sendo esse tema que sempre pega em relação à igreja de Cristo no Brasil. E fato é que essa mancha foi incorporada à realidade da igreja, principalmente por uma coisa chamada teologia da prosperidade. Isso daí tem um berço de desenvolvimento principalmente nos Estados Unidos, mas chega aqui ao Brasil principalmente pelas chamadas igrejas neopentecostais, aquelas igrejas midiáticas, né, que tem canais de televisão e tudo mais. Essas igrejas contribuíram ao longo da história para que o meio evangélico brasileiro tivesse essa mancha de ser um meio em que se fala apenas sobre dinheiro, se prega apenas sobre dinheiro e se busca apenas o dinheiro. Fato é que quando a gente olha para as Escrituras, a palavra de Deus nos fala muito sobre dinheiro. Sabe quantas vezes dinheiro, finanças, riqueza, todas essas temáticas são tratadas pela Bíblia? São 2.300 versículos ou referências bíblicas, né? O chamado, o texto em si, né? O versículo ou uma estrofe que fala sobre essa temática. É muita coisa. Quando a gente olha para os ensinos de Jesus, por exemplo, as parábolas, né? São 44, 11 delas Jesus fala sobre dinheiro, fala sobre finanças. Isso demonstra o quanto o assunto é importante. É por isso que nessa noite nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ler nessa noite um texto escrito por Moisés que fala sobre dízimo. Aqui a gente tem Moisés orientando aquele povo que entraria na terra prometida a ver a questão do dízimo, a entrega do recurso, como um gesto de gratidão ao Senhor. Isso é muito interessante e esse exercício precisa ser feito por nós também. Então vamos ler lá. Essa mensagem tem como tema um convite para o que Deus realiza no mundo. E nós participamos disso através do dízimo. Então, Deuteronômio 14, vamos ler a partir do versículo 22. Separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos, as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês, levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos. Coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho.
Senhor, fala conosco através desta palavra, Pai, que sejamos alimentados, que possamos ser direcionados pela Tua vontade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui a gente tem então um povo de Israel que estava prestes a ocupar a terra de Canaã. Aqui, cerca do século XV a.C., e aquela região de Canaã era ocupada por 7 povos descritos na Bíblia. Quem são esses povos? Os cananeus, os amorreus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, povo originário de Jerusalém. Então, jebuseus vêm de Jerusalém, e os perizeus. Só que esses povos eram idólatras. É por isso que o povo iria ocupar aquele local, porque o Senhor havia decidido aplicar o seu juízo sobre aqueles povos. Eles acreditavam em falsos deuses, e a fé desses povos apresentava ofertas, mas não havia a ideia do dízimo. Quando a gente fala sobre dízimo, o dízimo está intimamente ligado ao DNA da fé judaica. O primeiro caso do dízimo registrado nas Escrituras está lá em Gênesis 14, 20, né? Após Abraão ir muito bem numa batalha, ele vai lá aos pés de Melquisedeque, que era o sacerdote do Rei Altíssimo, rei lá de Jerusalém. Ele apresenta ofertas em Gênesis 14, 20. Mas essa ideia da importância do dízimo, ela é muito bem apresentada também em Levítico, em Números, em Malaquias, que a gente tem um texto muito conhecido, né, sempre usado para reafirmar a ideia do dízimo, mas, claro, em Deuteronômio. Aqui tem vários elementos que nós precisamos meditar, principalmente quando ele fala para a gente se atentar aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros. Esses personagens são personagens centrais na teologia de Deuteronômio, porque eles são chamados invisíveis de Deuteronômio. São os pobres que nós temos no nosso meio, e o povo já tinha naquela ocasião. Então, voltando para esses 7 povos idólatras lá da região de Canaã, eles tinham formas de apresentar ofertas aos seus deuses. Mas quais eram essas ofertas? Eram pelo menos 3, e nós vamos ver. Primeiro, sacrifícios de animais, para aplacar a ira dos deuses, buscar fertilidade, agradecer por colheitas ou vitórias. Segunda oferta, ofertas de cereais, vinho e azeite como forma de honrar as divindades e garantir a prosperidade agrícola. Ofertas chamadas votivas, como pagamento de promessas feitas aos deuses. Em comum aí, a gente observa um ponto. Essas ofertas tinham apenas interesse. Não havia uma sinceridade ou uma conexão, de fato, entre o povo, por uma relação intimista entre o povo e os seus falsos deuses. Elas eram puramente por interesse. Era majoritariamente para alcançar bênçãos, coisas específicas. O objetivo era pleitear com os seus falsos deuses condições para que pudessem ter alimento, sustento, por meio das suas propriedades agrícolas. Só que a história com o Deus de Israel, ela tem que ser diferente. O dízimo ao qual o texto de Deuteronômio se refere é um dízimo anual do produto cultivado na terra. E esse dízimo deveria ser ofertado a Deus como um gesto de reconhecimento de que aquela terra era do Senhor. Ele concedia aquela terra por bondade a um povo que ele havia separado e que ele estava cuidando e direcionando para uma terra, para dar àquele povo o melhor daquela terra. Era bondade e graça do Senhor, e Deus estava chamando aquele povo à consciência para que aquilo fosse um novo capítulo na vida daquele povo. Todo esse tempo nos aponta para, então, um caráter de contribuição, mas uma contribuição devocional.
O dízimo deve ser uma contribuição devocional. A gente observa isso quando Moisés escreve no versículo 23, levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome, comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos dos cereais, do vinho novo, do azeite, dos machos, das primeiras crias e tudo mais. Os estudiosos do Antigo Testamento, eles são quase unânimes em dizer que esse dízimo apresentado aí, ele não era consumido pelas mesmas pessoas que ofertaram. A ideia de que essa oferta fosse destinada à comunidade sacerdotal, porque essa comunidade que era sustentada pelos dízimos, pelas ofertas, e aqueles que não tinham condição financeira. A gente viu aí. Os pobres daquela época foram citados ao longo do texto. Irmãos, é por isso que nós temos que entender a palavra do Senhor e ver como e o que Ele quis nos dizer ao longo da história. O dízimo de tudo era um gesto de reconhecimento que Deus estava no controle de todas as coisas. Tudo aqui é citado, tudo. Quando a gente olha para aquela sociedade, a economia girava em torno desses produtos. Não girava em torno da soja, do aço, das blusinhas produzidas na China. A economia girava em torno desses produtos. E todos os principais produtos são citados. Então, de tudo isso deveria ser ofertado o dízimo, apresentado ao Senhor o dízimo, num gesto de reconhecimento. E é por isso que isso nos mostra esse caráter devocional da contribuição, porque quando aquele povo fizer isso, se ele fizesse isso, ele teria como observar tudo o que o Senhor fez em prol dele e reconhecer que havia sido a boa mão do Senhor que havia preparado aquela condição abençoadora, a prosperidade na plantação, a colheita farta. E isso reanimaria a esperança, a fé daquele povo e a confiança no Deus verdadeiro. Não havia necessidade de barganhar com Deus, porque com Deus não se barganha, não se negocia. Nós confiamos no Senhor, e é esse o chamado dele para nós. Quando nós deixamos de ofertar ao Senhor, nós perdemos a oportunidade de contemplar aquilo com o qual nós fomos por Ele presenteados. Então, o dízimo, o seu momento de dízimo, de oferta, tem que ser um momento de reflexão, seu e da sua família. O momento de vocês... Então, irmãos, é um momento de reflexão. Avaliar tudo o que o Senhor presenteou você e a sua família. E num gesto de gratidão, depois de orar muito, de reconhecer a bondade do Senhor, ofertar. Ofertar porque a obra do Senhor acontece a partir da contribuição de corações generosos. O dízimo, para alguns, é tão difícil porque ele foi colocada na cabeça dessas pessoas a ideia de que eu devo contribuir para que Deus não fique irado comigo. Porque se eu não der o dinheiro, Deus vai pesar a mão. E Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, do dinheiro que você está guardando lá com 105% do CDI em algum desses bancos digitais. O Senhor não precisa das suas centenas ou milhares de reais. Mas o Senhor quer o seu coração generoso, amando o que Ele tem feito no mundo, na causa missionária. Quantas e quantas vezes nós vemos aqui os vídeos de prestação de contas de missões nacionais, missões mundiais, e simplesmente nós vemos como se nós estivéssemos assistindo um comercial na televisão e nós não somos impactados. Pessoas que nunca tiveram atendimento médico no interior do Brasil, onde médico não chega, porque tem que andar 5 dias de barco. E essas pessoas são atendidas por missões nacionais
E a gente vê como se a gente estivesse assistindo um comercial da Coca-Cola, como se fosse normal. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos ansiar, querer contribuir com essas obras. E nós podemos contribuir através da igreja local. Nós somos chamados para isso. A gente tem que ofertar não porque Deus vai pesar a mão, mas porque Deus quer que nós contribuamos com aquilo que Ele tem feito. O caráter do dízimo não diz respeito ao dinheiro, porque o dinheiro é muito básico. O dinheiro é a coisa mais básica da condição humana. É a coisa mais vil. Nós precisamos desse dinheiro porque é uma forma de troca, de serviço, de prestação de contas, de tudo mais. Mas o dinheiro, ele não traduz o seu valor, o seu significado. E nós aqui como igreja, nós sabemos qual é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. O dinheiro, ele é uma parte do dízimo. O dízimo tem a ver com um coração generoso e disposto a reconhecer a graça de Deus, que não para de brotar no coração daqueles que vivem no Senhor. Quando você dá o dízimo, você entrega uma parte disso. Quando a gente fala de finanças, de dinheiro, o Senhor quer também a devoção a Ele, o amor a Ele, um gesto intencional a Ele, de você dizer, olha, Senhor, eu entrego a Ti o meu melhor, a minha vida. Eu sei que o dinheiro é o mais básico, mas eu entrego aquilo que eu faço no meu dia a dia, o meu respirar, as minhas atividades, o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos estão aos Teus pés, Senhor. E é isso que Ele quer de nós. Ele nos chama para isso. Nós devemos ofertar, além do dízimo, um coração sincero ao Senhor, um coração devocional. E a palavra de Deus continua. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que Ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolheu. Quando chegarem, use o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinhos ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a família. E talvez você se pergunte, como eu já me perguntei, por que todo dízimo, toda oferta deveria ser entregue em um local específico, escolhido pelo Senhor? É uma coisa peculiar, a gente precisa fazer essa pergunta, porque isso é bem destacado várias vezes no texto. E a explicação está no contexto idólatra que o povo que ocupava Canaã vivia. O objetivo de Deus aqui era desassociar aquela cerimônia do dízimo ao que as outras religiões, as outras fés praticavam. Deus não queria que houvesse chance alguma de que o processo de oferta do seu povo fosse contaminado, influenciado pelas práticas idólatras dos outros povos. Deus queria que tudo fosse apresentado a Ele de forma escolhida por Ele. O povo apresentava suas ofertas aos seus falsos deuses em alguns locais específicos, espalhados ali pela região de Canaã. Mas Deus levava o povo para um lugar específico, separado daquele meio idólatra, para que fosse reconhecido ali que ali era uma operação, algo realizado pelo Senhor e para o Senhor. Isso evidencia o quanto Deus nos quer para Ele. E Ele, mais uma vez, Ele não precisa dos nossos recursos, Ele quer a nós. Ele nos quer como filhos amados, como filhos com corações abertos e sinceros, para que sejamos conduzidos em amor a Ele todos os dias. E nós devemos ofertar, dizimar, viver uma vida devocional todos os dias. Não é só uma vez por mês, 2 vezes por mês. A igreja local precisa dessa contribuição uma vez por mês, 2 vezes por mês.
Mas e a sua relação com o Senhor? A sua concepção de gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida, apesar das dificuldades. E também nas dificuldades nós devemos dar graças ao Senhor. Ele nos quer perto, meus irmãos, pertos. Obedecer a Deus, então, é cumprir a sua vontade. Quando nós obedecemos esses termos, nós demonstramos amor pelo Senhor. Essa é a ideia de Deuteronômio. Não é possível ser filho de Deus sem reconhecer que é Ele quem nos supre e sem ser obediente. Não tem como ser filho rebelde. O dízimo da entrega financeira, que como a igreja aqui estimula e outras igrejas também estimulam, esse dízimo ele não vai te garantir uma bênção especial. Saia daqui sabendo mais uma vez disso. Da mesma forma que participar do culto da ceia não garante uma bênção especial. Tá? Mas ele vai garantir que você possa desfrutar da obra do Senhor como um participante. Você vai poder desfrutar da presença de Deus, que te ama tanto e te abençoa tanto, certamente bem mais do que você merece, bem mais do que eu mereço. Participar com dízimos e ofertas é um privilégio, é um grande privilégio. Isso é sempre dito no momento de dízimos e ofertas. Então, não oferte achando que você vai receber mais, que isso é automático. Dê o dízimo com a consciência de quem Deus é em sua vida, do que Ele já fez, e confiando que Ele fará mais. Mas não limite Deus apenas a aspectos financeiros, achando que Ele vai te dar alguma bênção financeira, porque Deus vai agir em várias outras áreas da sua vida. Talvez a grande bênção que você precisa na sua vida nessa noite seja uma cura de um trauma, seja o perdão para ser dado por alguém, ou o perdão a ser recebido na sua vida, seja a restauração de relacionamento. São várias as bênçãos que Deus pode liberar e que Ele pode fazer em nossas vidas. O problema é que nós, com a nossa mente capitalista, por causa deste século corrompido, a gente acha que Deus é o nosso caixa eletrônico e que Ele vai nos abençoar apenas financeiramente. Por causa dessa praga, dessa teologia da prosperidade, que contamina as igrejas, e você vê testemunhos aí desse pessoal dessas igrejas, dizendo, eu vivia na sarjeta, eu vivia quebrado. Esses dias eu vi um podcast de um pastor que não é dessas igrejas, mas ele falou que um membro chegou para ele e falou assim, pastor, eu vivo na minha vida uma coisa muito bizarra, a cada 7 anos eu quebro. Eu quebro. Eu vou lá, quebro e volto. Recupero, abro outra empresa, vou lá e quebro. Vou lá, me reconstruo e tal, 7 anos, quebro. Ele fala, por que isso acontece? Porque você não entendeu o papel do dinheiro na sua vida. O dinheiro não é tudo, o dinheiro é só uma parte. Como anda a sua vida com Deus? Quando a gente coloca um valor muito acima do que o dinheiro tem em nossas vidas, isso aponta um papel, um problema espiritual muito grande. Porque a gente diminui a presença de Deus nas nossas vidas e a gente dá ao dinheiro um trono. E ele passa a ser o nosso Deus. E aí a pessoa passa 7 anos idolatrando o ídolo dinheiro. E aí vem qualquer vento de problema, circunstância negativa, a pessoa cai. E aí volta a idolatrar o ídolo dinheiro. Acha que se recuperou, mas cai de novo. E aí vive num ciclo de adoração ao Deus errado, deuses falsos. E assim a pessoa, assim caminha a humanidade, porque muitas e muitas pessoas vivem assim. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não pode trabalhar com bênção financeira. Deus pode, porque Deus dá dinheiro, dá bênção para quem Ele quiser. Se a gente dizer que Deus não pode abençoar assim, a gente está colocando Deus numa caixinha e limitando a ação dele. Mas, certamente,
Deus quer trabalhar em vários outros aspectos nas nossas vidas. Deus nos chama para que, a partir dessa compreensão de quem Ele é, de tudo que Ele faz nas nossas vidas, que o dinheiro não é tudo nas nossas vidas. A gente não tem que se apegar a ele. É por isso que muitas pessoas se apegam e têm dificuldade de ofertar na igreja. Essa obra que a igreja realiza no mundo, ela é financiada com recurso. Então, quando a gente fala da família que está muito distante daqui, uma família missionária aqui da igreja, está lá no Oriente Médio. Irmãos, é um custo absurdo para que aquela família fale de Jesus num lugar completamente difícil. As pessoas que estão lá trabalhando com indígenas, as missões que são apoiadas aqui por essa igreja, mais de 40 missões de projetos missionários, parcerias missionárias, tudo isso tem um custo que a gente tem que traduzir de alguma forma, e a gente traduz num recurso financeiro. Mas, claro, que a gente precisa orar também por essas parcerias missionárias. A gente tem orado pelas 42 parcerias missionárias que a igreja tem, pelos missionários que estão em campo. É isso. Deus nos chama para uma mudança de compreensão em relação ao recurso. O dízimo, claro, a oferta precisa ser apresentada, mas também nós devemos nos conectar com aquilo que Deus tem feito no mundo. Irmãos, o dinheiro é válido apenas para as coisas materiais e temporárias dessa terra. Então, a gente não deve achar que contribuir 1 ou 2 vezes por mês basta. Porque a obra de Deus no mundo, acontecendo a partir da igreja, precisa de contribuição. Também com nosso suor, com as nossas lágrimas. A gente viu aqui, ó, a IBF que está acontecendo, a gente está vendo todo esse cenário colorido aqui, o cenário mais colorido do ano, né? Isso daqui acontece porque tem muita gente que está aqui durante a semana ensaiando, preparando para apresentar para as crianças histórias bíblicas que, infelizmente, muitos pais cristãos não apresentam em casa. Olha o papel da igreja aqui. Nós precisamos falar do Evangelho para as crianças. E a igreja de Cristo tem sido um instrumento para isso. O dinheiro que nós apresentamos como dízimos e ofertas, portanto, é revertido para a grande obra do Senhor no mundo, em prol da grande família do Senhor no mundo, para que ela se reúna alegre diante deste grande amor. Então, não deve ser um peso, porque quando a gente contribui, quando a gente faz o dízimo, entrega o dízimo, a gente está investindo em vidas. E aí o texto continua, finalizando, né? E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma da terra, como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo na colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas que não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos, às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará com todo o seu trabalho. Irmãos, eram 12 as tribos de Israel, todas ali filhas de Jacó. E uma delas é a tribo de Levi, né, que vem os levitas. Cada tribo tinha o seu papel. Quem eram os levitas? A Bíblia nos mostra que os levitas eram aqueles que serviam no tabernáculo, posteriormente no templo. Eles cuidavam de toda a parte religiosa, cerimonial da adoração. E a Bíblia é muito clara em dizer que aquele povo não tinha parte na terra prometida, porque a herança daquela tribo era o Senhor. Era o ato de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor. Isso tem um significado muito grande, porque a herança deles era o próprio Senhor. A gente muitas vezes contabiliza a herança como algo palpável, algo material, e Deus está dizendo, olha, a minha presença, o ato de poder servir a mim no templo já é uma grande herança para esse povo.
Então, os levitas contribuíam com esse aspecto espiritual. E tem muita gente na igreja e fora da igreja criticando o sustento de irmãos que dedicam a sua vida ao evangelho. Pessoas que são chamadas para o ministério e eles abrem mão das suas vidas para poder trabalhar em meio às dificuldades. Hoje nós tivemos lá na Assembleia da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, o pastor Purim Júnior, lá da Igreja Batista da Liberdade, estava falando que ele começou fazendo faculdade de engenharia, e primeiro ele queria ser piloto de avião, né? Quem sabe piloto de avião conhece, sabe que recebe muito bem. Mas ele desistiu da ideia, ele falou assim, não, vou fazer engenharia. Foi fazer engenharia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele começou em paralelo o seminário lá no Rio de Janeiro. Só que ele disse que não conseguiu conciliar e optou pelo seminário. São escolhas. Ele abriu mão de uma vida confortável, de uma renda alta, recebendo por projetos grandes de engenharia para servir ministerialmente como pastor. Com certeza foi uma vida de renúncias. Com certeza foi uma vida de renúncias. E assim é a vida de muitos que seguem no ministério pastoral. Eu gosto muito de uma história do Dr. Shedd. O Dr. Shedd, conta-se que o Dr. Shedd ia em todos os lugares onde ele era convidado. E uma dessas vezes ele foi convidado para pregar numa igreja, numa periferia de São Paulo. E aí, quando a igreja convidou, falou assim, pastor, a gente não tem dinheiro para dar oferta para o senhor. Ele falou assim, não, pode combinar aí, pode agendar que eu vou estar aí na igreja com os irmãos. E o Dr. Shedd foi. E conta essa história de que ele foi lá, pregou, participou lá da programação da igreja, e no final ele chegou para o pastor da igreja e entregou alguns exemplares de um dos livros, de um dos vários livros do Dr. Shedd. E ele falou assim, irmãos, esses livros são para que a igreja venda. E o valor arrecadado pela igreja vai ficar como uma oferta minha para essa igreja. Isso demonstra que tem muita gente, muito irmão, que paga, que oferta para poder estar no ministério. O Dr. Shedd é um dos. E são várias as histórias dele, de generosidade. É por isso que a gente sempre cita o Dr. Shedd, eu e vários outros pastores. Porque demonstra uma vida de renúncia, uma vida que compreende a grandeza do que é servir ministerialmente. E aí, aqui o texto vai falar para nós reconhecermos o valor e o compromisso daqueles que se dispõem a trabalhar na obra dele. Mas não só desses. A Bíblia nos fala também para nós reconhecermos os estrangeiros, as viúvas, os órfãos. À luz de Deuteronômio, aqueles que são os sem classe, aqueles que são invisíveis em meio ao povo, porque eles viviam totalmente à margem da sociedade. Quem cuidava deles? Ninguém. Ninguém. Apenas quem trabalhava para o Senhor. Os levitas faziam um meio de campo para que aquele povo não fosse totalmente extinto, morresse à míngua. Então havia naquele contexto, em outras regiões, um cuidado no aspecto pagão, para que um julgamento, esses órfãos, viúvas, estrangeiros, tivessem um mínimo direito de julgamento em ações sociais. Mas aqui Deus nos chama para uma outra realidade, uma outra visão desse povo. É a visão do sustento, é a visão dos direitos, não apenas legais, mas os direitos humanos mesmo. Para que a gente não caia em interpretações dúbias. Deus quer que nós façamos algo prático, sustento financeiro. Aqueles miseráveis, eles não podem ser largados à própria sorte. E assim deve ser a nossa visão em relação a como tem sido os dias de hoje. São muitos aqueles que são marginalizados. Nós devemos nos preocupar com essas pessoas. E como que a igreja local se preocupa? Essa igreja local do qual você é membro se preocupa. Eu trago um exemplo. Aqui o ministério, coordenado pelo irmão Elcio, pela irmã Fátima e por outros irmãos, das Cestas do Amor, aqui essa igreja
atende pelo menos 10 famílias por mês, com cestas desse tipo aí, ó. Os irmãos estão vendo? São os principais alimentos. Façam as contas, os irmãos sabem quanto custa em média cada um desses alimentos em um mercado aqui da cidade de São Caetano. São pelo menos 10 famílias. Por isso que várias vezes nós pedimos que os irmãos tragam os alimentos para a cesta do amor. Porque essas cestas fazem muita diferença na vida de várias e várias famílias. Outra campanha que foi iniciada há pouco é a campanha do agasalho. Tá muito frio, né? Essa cesta aí, passei aqui na segunda-feira, estava vazia. Eu não sei como estava hoje. Estava vazia? Mas a gente é desafiado a encher essa cesta aí, essa caixa, várias e várias vezes. Nós temos condição de ir numa boa loja e comprar uma boa peça para passar esse inverno. E as pessoas que não têm condições, essas pessoas dependem de iniciativas como essas, que essa igreja local está desenvolvendo. Então esse é o nosso desafio, nós somos chamados para contribuir com a parte financeira, e aqui fica a mensagem para que nós sejamos fiéis, constantes nos dízimos e nas ofertas, porque muito da obra missionária no mundo acontece a partir dessa oferta, desse dízimo. Mas nós somos chamados para ajudar dessas formas também, com as cestas do amor, com as roupas para a campanha do agasalho. E a minha oração, meus irmãos, e a nossa oração como igreja deve ser para que essa mensagem provoque uma revolução na forma como a gente lida com a contribuição, para que não seja algo apenas legalista para cumprir tabela. Olha, cheque, fiz aqui, passei o dízimo, já mandei o comprovante para a secretaria, está feita a minha parte. E o além, aquilo que Deus nos chama também a vivenciar. O amor pelas pessoas, o amor pela obra, o amor por aquilo que tem acontecido no reino de Deus aqui em São Caetano. Sejamos aqueles que percorrem mais, aqueles que andam mais uma milha, sempre em prol do reino, sempre crendo que o Senhor continuará a fazer através das nossas vidas, e não apesar das nossas vidas. Não sejamos um peso para o reino, porque o reino acontece já. Nós temos o privilégio de participar dele, através dessa igreja local. E que a gente saia daqui com esse sentimento renovado de poder participar daquilo que Deus tem feito no mundo. E nós vamos ter esse momento agora. Que a gente reconheça isso e faça isso. Agora, nos próximos cultos e sempre nessa nossa jornada. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, Pai, nós lemos, nós aprendemos da Tua palavra, Pai, e nós entendemos, Senhor, que o Senhor nos chama para participar daquilo que o Senhor tem realizado no mundo, e há tanta coisa, Senhor, acontecendo. Pessoas que vêm conhecendo a Cristo, pessoas que vêm sonhando com Jesus em países fechados, irmãos que têm aberto mão das suas vidas, de tudo aqui no Ocidente, ido para lugares onde o Evangelho é proibido para pregar, Senhor, da Tua palavra. Nos capacite como igreja, Senhor, e nos dê direcionamento, disposição, generosidade para ofertar na Tua obra, Pai. E que possamos fazer também a Tua obra aqui em São Caetano, com dedicação, com generosidade, com amor. E que o dízimo financeiro seja apenas uma parte de tudo aquilo que a gente entrega ao Senhor, que a gente entregue devoção, amor, sinceridade, dedicação, compromisso às Tuas Escrituras, e que a gente ore mais ao Senhor, e que a gente busque mais a Tua presença. Senhor, que sejamos sempre transformados por essa palavra. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.